Apareceu aí? Apareceu. Só para concluir, né? Ali já estava na fase de encerramento, né? Acabou que o link expirou, mas deixei aquela mensagem ali, né? Só para incentivar, ali usando como meu exemplo também, que é super possível a gente conseguir realmente fazer de fato essa transição, né? Diária, como foi o meu exemplo. E aí deixando aqui para, enfim, como um auxílio, né, um apoio para quem quer realmente dar esse start aí nessa parte de planejamento que é tão importante, como a gente já falou. Eu deixei aqui um modelinho de plano de carreira, vou colocar ali depois no grupo, tá, para o pessoal, para acessar quem quiser. E é um modelinho simples, você coloca aqui o teu nome, uma data ali para conseguir ter ali uma data inicial mesmo, né, para você acompanhar, né, e um cronograma mesmo para você colocar as informações. Então aqui você vai colocar suas informações pessoais, os objetivos profissionais aqui, né, a área que você quer ingressar, dentro daquela pesquisa de mercado que a gente comentou, você pode colocar aqui as informações, né. Se você estiver atuando, né, trabalhando, coloca aqui o seu cargo atual, a remuneração, né? Aqui também entra aquela questão que a gente falou sobre o planejamento financeiro, então dá para você colocar as informações aqui, tá? Coloca aqui algumas outras informações extras que você ache relevante deixar ali registrado, né? Você pode escrever já voltando aqui para a parte de competências, como a gente falou, né? Autoconhecimento. Registra aqui, depois dessa análise que você fez, seus pontos fortes, né? As habilidades e competências que você tem, já naturalmente, né? Que a gente falou que você pode aproveitar isso que você já tem ali em você, né? Os pontos de desenvolvimento são aquelas áreas que você identifica que precisa melhorar, anota aqui também, né? Descreve, né, como que você vai fazer esse movimento aí de mudança, né, nesse processo. Lembrando que não é de uma hora para outra, é um processo, né? E aqui você vai colocando as metas, né? Suas metas, seus objetivos, né? Os seus indicadores aí de evolução, né? Se você acha que está conseguindo acompanhar, se você acha que é um ponto de mais atenção, né? Colocar aqui as etapas, né, para você concluir ali os objetivos, os prazos, como a gente falou, são bem importantes. Conforme for concluindo, você vai colocando ali o ok, né, do lado, o status, como a gente mencionou. Tem várias colunas aqui. Enfim, é um documento, né, para auxiliar. Às vezes você está com essas informações todas muito vagas na cabeça, nossa, como é que eu vou distribuir isso num papel, né? Aqui tem um exemplo que você pode imprimir, mas também você pode alterar, inserir as informações aqui dentro mesmo. Enfim, pode pegar aqui o modelo ali da ideia e montar uma planilha à parte, uma agenda à parte, enfim. Aqui é só um pontapé mesmo para você conseguir tirar essas ideias da cabeça, como eu falei, colocar ela de uma forma palpável aqui para traçar o plano de carreira. Então fica aqui um modelo, tá? Depois eu mando ali no grupo. E é isso, né? Queria agradecer a oportunidade, agradecer a Beatriz aí pela chance de estar aqui, de poder compartilhar um pouco da minha história, né? Me colocar à disposição de vocês também, caso alguém tenha alguma dúvida, né, que queira perguntar alguma coisa em específico, né, entendeu que algum dos passos ali é um ponto que precisa dar um pouco mais de atenção, se quiser me chamar depois, eu faço ali parte dos grupos também, estou à disposição, né. Também sou profissional da área de RH, então às vezes alguma coisa em específico ali que você queira ali trabalhar, enfim, tirar alguma dúvida, também estou por aqui. A Beatriz também, né, que a gente nem dispensa ali comentários, né, que é uma profissional incrível, também tem ali os serviços dela que podem auxiliar ali, às vezes alguma coisa pontual que você precisa, chama ela ali depois, troca uma ideia, né. Às vezes você não quer fazer a mentoria completa, mas você quer treinar alguma coisa em específico, né, ela deve ter ali algum serviço que possa auxiliar. Então, assim, é isso. Agradecer a vocês, desejar sucesso aí no processo de transição ou de recolocação de todos e agradecer mais uma vez, tá bom? É isso, pessoal. Stephanie, eu quero te agradecer também pela sua disponibilidade, né? Faz parte também de uma autodescoberta, digamos assim, né? Uma oportunidade diferente que você se deu para estar aqui com a gente, compartilhando seu conhecimento nesse formato, que é um formato, Exatamente. né, diferente. E eu acredito que a gente precisa realmente ter esse compartilhamento de relatos, né? Assim como você
se permitiu estar aqui, conversar, né, preparou esse conteúdo, trouxe a sua história, explicou como foi o seu processo de transição de carreira, com essa mudança de segmento. Então não foi só a profissão que você mudou, você também mudou o segmento. Então eu acho que é importante para as pessoas, assim como você mencionou, que elas tenham uma referência. E digo mais, né, uma referência que é mulher, que é da Baixada Santista e que tem filho. Porque eu recebo contato de pessoas que às vezes querem ser mães e já estão com medo de fazer a recolocação profissional, né? Por medo de uma questão de preconceito no mercado de trabalho, ou mesmo com receio de não conseguir uma remuneração adequada ao cargo que ela tem intenção pelo fato de ser mulher. E aí quando a gente percebe que tem pessoas que são da nossa região, que conseguiram fazer depois da pandemia, né, que faz aproximadamente 1 ano que você fez a transição. Sim, então, exatamente. acho que, né, então, isso essas são características que eu entendo que fazem a diferença para as pessoas, né. Então, até hoje eu estava conversando com um amigo meu, né, esse que eu comentei que ele é advogado e está fazendo a mudança para a área de programação, que é também existem oportunidades diferentes nesse mercado justamente pela falta de mão de obra qualificada, né? Então, no caso dele, ele primeiro ele manteve o escritório dele, ele ainda tem, né, o escritório de advocacia, continua atendendo os clientes, porém, ele tem um sócio e ele divide o serviço com esse sócio. Então, ele ficou com uma parte do tempo livre para conseguir estudar. Então, ano passado ele estudou para o vestibular, conseguiu passar numa pública, aí ele está fazendo faculdade, acho que é desenvolvimento de sistema, se eu não me engano, né? Análise e desenvolvimento de sistema, ou é ciências da computação, agora eu não lembro. Mas ele está fazendo a faculdade, aí ele procurando na internet, ele encontrou um programa online de uma empresa que é multinacional, e aí essa empresa, ela oferece um programa gratuito para estudantes poderem estudar também através da plataforma dessa empresa. Então ele está participando de um programa que tem a duração de 15 meses, e aí cada etapa que ele finaliza desse programa, ele precisa fazer 3 atividades, né, que é como se fossem provas. Aí ele passando por essas provas, depois dos 15 meses, ele tem a oportunidade, sendo um dos melhores colocados, né, ele vai ter a oportunidade de trabalhar durante 1 ano nessa empresa de maneira remunerada. Então, assim, eu acho que então, assim, é um exemplo totalmente diferente. Eu sei que é uma área de atuação diferente. No caso dele, é uma recolocação internacional, né? E é justamente numa área que está em ascensão, que é essa parte de tecnologia. A gente sabe que já tem falta de profissional qualificado nessa área já há mais de 10 anos e agora mais do que nunca. Então, eles precisam incentivar mesmo que as pessoas estudem essa área. Mas acho que é importante a gente ter em mente de que as mulheres também conseguem, né? As mulheres também podem e a gente precisa, né, se apoiar e compartilhar essas experiências e essas conquistas para que outras pessoas também percebam que é possível. Por mais básico que possa parecer, assim como você mencionou, parece um pouco clichê, né? Mas a gente tem que se planejar, tem que pensar, tem que conversar com as pessoas que fazem parte do nosso núcleo familiar, porque é um processo que vai alterar a renda da família, porque você vai passar provavelmente para um cargo júnior nessa nova profissão que for ocupar, né, no caso aí de mudança mesmo de profissão. Então é importante ter tudo isso em mente, conversar, ter tudo isso bem alinhado, porque é um processo de mudança, mexe um pouco também com aquela questão que a gente fala de se sentir impostor, né? Então existe aquela síndrome do impostor. Isso pega muito, assim, a gente, ainda mais quando as coisas às vezes começam a dar certo, aí você fala, meu Deus, mas como assim, né? Tá dando certo mesmo, né? Aí você começa meio que a duvidar até você se planejou, se organizou para que tudo aquilo ali acontecesse. E quando começa a acontecer, você fala, nossa, como assim, né? Será que eu consigo, né? Mas será que eu dou conta, né? Mas é uma coisa nova, eu nunca fiz, então assim, você começa a entrar também nesses questionamentos aí.
Então é bem, ainda mais a mulher, né? A gente está falando aqui sobre essa questão de mulher, a gente tem muito isso enraizado na gente. Culturalmente, essas crenças que a gente vai alimentando aí no decorrer da nossa vida, né? Que a gente meio que cresce com isso, meio grudado, né? Então, em algum momento aparece, né? E principalmente em momentos assim decisivos, quando você falou aí sobre mulheres que às vezes nem engravidaram ainda, elas já estão pensando ali no pós, como vai ser, num retorno. Então, assim, olha só, olha como isso gera ansiedade, né? E aí e a gente tem essa questão de, poxa, eu não posso conciliar, né? Ou eu sou mãe ou eu sou bem-sucedida profissionalmente. Por que a gente tem que escolher um ou outro? Nossa, né? É horrível isso. Cruel, não, né? A gente pode sim ser bem-sucedida ali na área que a gente quiser. Então, eu não tinha pensado nessa perspectiva aí como exemplo aí de mulher, mas que legal, né? Se puder inspirar outras mulheres, né? Seja ali na fase que tiver, ou no período da vida ali que tiver, porque é possível, né? É um processo, como a gente está falando aqui, envolve várias áreas aí, como você falou, envolve a família, né? Todo mundo ali, às vezes você vai ter esse apoio, às vezes você não tem, infelizmente, né? Eu vim de um contexto que eu tive todo o apoio aqui do meu marido, né? Que sabia que era uma coisa que eu queria, mas a gente conhece que às vezes tem pessoas que não têm. Então, assim, você por você mesmo, sabe? Essa motivação também. Então, envolve muita coisa, não é fácil, mas é possível, né? Então, quando a gente encontra relatos ou conhece pessoas assim, dá um gás mesmo, como a gente falou ali mais cedo, e que bom, né? Que eu pude ser inspiração, e é só o começo, né? Quando a gente fala de protagonismo aí, tem muita coisa boa ainda para acontecer. Quem sabe eu não volte aqui, né? Daqui a um tempo de novo, contando. Quem sabe, né? Falando sobre alguma outra, né? Um assunto complementar. Exatamente. Mas acho que vale sim. Eu pretendo expandir essa ideia, né? E trazer outros alunos também da mentoria para conversar, para contar sobre mudanças que eles passaram ao longo da carreira. Porque a maioria das pessoas que a gente acaba vendo durante esse processo de desenvolvimento de carreira em si, são pessoas que já têm mais do que 10 anos de experiência. Então, tem muita vida, né? Tem uma bagagem, né? E cada não é uma página em branco, né? Olha o contexto, não. Olha quanta coisa que você tem ali para agregar. E você só precisa ser estratégico ali para remodular tudo isso que você viveu para aquilo ali que você está buscando a partir de agora. Por isso que às vezes a gente precisa de uma ajuda ali profissional, como a gente falou ali da mentoria, né? Que vai auxiliar nesse processo, que vai pegar às vezes na mão ali e falar, vamos fazer assim, vamos por aqui. Mas com certeza deve ter muita gente bacana aí para ter coisa ali para compartilhar pra gente, inclusive nesse processo, né? Às vezes alguém que já começou, olha, aqui tá dando certo para mim, eu tô conseguindo fazer assim, me ajudou nisso. Enfim, a gente vai compartilhando aí experiências, ajudando o outro, né? Já tenho algumas pessoas em mente aqui. Mas é isso, as pessoas precisam querer se expor, porque é uma exposição, né? De imagem ali, deve dar uma ansiedade, um nervosismo, porque tem que fazer toda uma preparação ali de slides e treinar, e aí ter a disponibilidade da internet, da câmera, do microfone, do computador, a privacidade durante aquele horário. Então realmente exige aí uma programação, mas eu espero continuar aí essa ideia e inspirar os outros alunos também a compartilhar cada um a sua história, cada um na sua área, para que as pessoas vejam que é possível também fazer em outras áreas, né? Não só para quem tem algum estudo na área de RH, né? Mas com certeza. É isso aí. Obrigada, Stephanie. Obrigada a todos que acompanharam aqui, aos que vão assistir a gravação, né? Esse conteúdo vai ser salvo no YouTube. E eu vou compartilhar o link aí, como foi uma aula aberta, eu vou compartilhar um link também aberto. Na verdade serão 2 links, né? Porque a gente teve a primeira gravação que foi da aula e essa segunda que foi do exercício, da atividade aí sugerida pela Stephanie para criação desse plano de carreira. E aí depois, como ela mencionou, ela vai disponibilizar esse modelo, então provavelmente ela vai colocar também o link de acesso ao modelo lá, acho que no grupo, né? Isso mesmo. E aí, então fiquem à vontade para entrar em contato, se tiverem dúvidas também, podem perguntar. Se a gente não souber, né? Porque a gente nem sempre sabe tudo, né? Isso. A área também de gestão de carreira, ela muda conforme as tecnologias também que são aí implantadas na parte de recrutamento e seleção. Então a gente tem que estar antenado. Mas o que a gente não souber, a gente pesquisa para poder passar a informação. Então é isso, boa sorte, sucesso a todos no seu processo de recolocação profissional. Para aqueles também que estão fazendo aí ou planejando
uma transição de carreira ou uma mudança de profissão, né? Especificamente também boa sorte, sucesso. Estamos aí à disposição. É isso. Boa noite, pessoal. Obrigada. Boa noite.